Glória a Deus. Amém, irmãos? Hoje eu quero compartilhar algo que Deus falou comigo enquanto eu pregava aqui domingo passado. Amém? E Deus falou comigo que, assim, tem muitos tipos de pregadores. Mas que há certos pregadores que, em vez de agradarem a Deus, o desagradam profundamente. E às vezes até tem uma boa intenção. Eu até acredito que tem, mas o fazem sem o entendimento e passam uma mensagem errada, uma imagem errada de Deus. Tenha muito cuidado para você nunca representar mal a Deus. Muitas pessoas acham que representam mal o Pai quando pecam. Isso de fato é muito ruim. Quando você peca e continua no erro, é óbvio que você está representando o mal. Mas preste atenção, há algo que desagrada muito mais ao Senhor, é quando você passa para as pessoas uma imagem errada de Deus. Uma imagem de um Deus irado, um Deus que não é bondoso, que não é gracioso. Quando você tem coragem de ir para a internet para contradizer a graça de Deus, e alguns chegam até a dizer que isso que eles pregam é muito light, Deus não é assim não. Eles acham que estão agradando a Deus. Mas nós nunca podemos exagerar o tamanho da bondade de Deus. Quando você pensa que Ele é bom, Ele ainda é melhor do que isso. Quando você está deslumbrado, descobrindo a bondade de Deus, eu quero te contar, você pode caminhar muito à frente, porque a bondade dele supera todo o nosso entendimento. Mas muitos pregam. Mas aí você fala, mas pastor, eu não sou pregador. Eu quero usar hoje um exemplo dos amigos de Jó. Amém? Os amigos de Jó, eles não estavam ali fazendo uma pregação também. Eles estavam debatendo com Jó. Foram lá supostamente para exortar Jó, mas o fizeram mal. Fizeram mal. Mas aí você diz, eu não sou pregador, pastor. Olha para cá. Todas as vezes que você vai para a internet e você escreve algo, ou se manda uma mensagem com áudio ou com vídeo, você está pregando. Então hoje em dia tem mais pregadores que você imagina. Mas muitos deles são como amigos de Jó. Como amigos de Jó. Eu não quero ser um deles. Eu quero vir aqui pregar de acordo com o Novo Testamento, à luz do Evangelho da Graça. Quantos dizem amém? Vamos começar entendendo ali o livro de Jó. Pega aí a sua Bíblia. Vamos começar lendo Jó, capítulo 1. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro. Vamos ler? 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desviava do mal. Essa é a descrição de que Deus faz de Jó. Era uma pessoa correta, uma pessoa íntegra. Se ele vivesse hoje, ele certamente seria chamado de filho de Deus, seria chamado de justo em Cristo. Então Jó aponta para nós, representa-nos. Por quê? Porque hoje nós também somos chamados de justos. Mas nós somos justos porque nós praticamos a justiça? Não! Nós somos justos porque recebemos o dom da justiça. O dom da justiça. Quantos receberam o dom da justiça? Por isso você é justo, porque a sua justiça é Cristo. Mas esse homem muito justo era também muito rico. Tinha 7.000 cabeças de gado. Rapaz, eu não sei quanto que dá isso hoje, mas é na casa dos milhões, né? 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Naquela época, a junta de boi era para arar a terra. Quem tinha 500 juntas, olha o tamanho da terra que ele arava, porque ele colocava uma junta, uma do lado da outra. Imagina 1.000 bois, na verdade, colocados enfileirados, com 500 funcionários arando a terra. Era uma agricultura extraordinária. Então ele era o homem mais rico de todos. Era o maior do Oriente, diz o verso 3. E ele tinha filhos
e os seus filhos, né, se banqueteavam também porque eram abençoados. Mas aí no verso 6, o livro de Jó nos conta uma cena inusitada. Diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor puxa o assunto. E o Senhor diz: você viu meu servo Jó? Você viu? Rapaz, que bênção que é esse homem. Que bênção. Então respondeu Satanás no verso 9: porventura, Jó, debalde, teme a Deus? De balde aqui não carregando balde. Debalde significa em vão. Será que Jó em vão serve a Deus em troco de nada? Essa era a pergunta que Satanás faz. Essa é a pergunta que Satanás faz. Acaso, olha o verso 10. Acaso não o cercaste com sebe? O que é sebe? Pelo contexto, você já imagina ali o que seja, né? O que é? Uma cerca. Cerca. E naquela época elas eram feitas de espinheiros, ok? Para proteger. Até hoje quem é esperto planta espinheiro na beira do muro para dificultar ali mais ainda a eventual ladrão que queira subir, não é verdade? Porventura você não cercou Jó com uma cerca? Ele, a sua casa e tudo quanto tem? Quantos creem que estão cercados aqui também? Você, a sua família, a sua casa, o seu carro, está tudo cercado. Quem está contando isso? É o diabo. Ele que está dizendo: o Senhor cerca. O Senhor aqui. Então, na verdade, Satanás está nos contando aqui qual que era o segredo da prosperidade de Jó. Qual que era o segredo da prosperidade dele? A bênção de Deus. Deus é que deu aquela bênção para ele. Todas as bênçãos, todo o dom perfeito procede de Deus. Quantos dizem amém? Vamos ler. Então você cercou a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem, e também a obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas tem uma coisa: estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, agora no teu poder. Somente contra ele não estende as mãos. Deus autorizou a uma ação do diabo. Hoje não quero enfatizar Jó, mas o diabo é um legalista. Ele tinha identificado uma brecha para atacar Jó. Ele tinha identificado um espaço que ele poderia atacar Jó. Que brecha foi essa? Justiça própria. Mas na frente eu vou te explicar melhor isso hoje ainda. Satanás, então, teve a permissão de Deus para agir. E qual é a ação que ele faz? Você acompanhar e continuar lendo no verso 13, diz assim: sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, né? Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus. Era uma tribo nômade do deserto que os atacou. Levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Quem fez isso? Foram os sabeus ou foi o diabo? Lembra disso. Foi o diabo que fez. Mas o diabo não fez nada pessoalmente. O diabo não apareceu para Jó dizendo: hoje nós vamos ter um acerto. Não. O diabo não apareceu para Jó. Então Jó não sabia que era o diabo aqui. Tá me ouvindo? Jó não sabia, mas era o diabo. Mas não era só isso. Vamos ver uma outra coisa que o diabo fez no verso 17. Não, perdão, 16. Falava isso e este ainda, quando veio um outro, e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para te trazer a notícia. Veja, o servo não sabe nada das coisas de Deus, mas na cabeça dele aquilo vinha de Deus.
Aquele fogo era obra de Deus? Foi Deus quem mandou? Quem é que está mandando tudo isso? O diabo. Mas muitas vezes atribuímos a Deus aquilo que é obra do diabo. Muita gente não gosta. Ah, pastor, acha então que tudo que é ruim vem do diabo? É exatamente isso que eu acho. É exatamente o que eu acho. E você deveria achar também. Deus é bom e tem pensamentos bons, porque, preste atenção, qual que é o ensino comum sobre isso? As pessoas eruditas, que tem livros escritos sobre o mistério do sofrimento. Sofrimento para elas é um mistério. E muitos irmãos aqui acreditam nisso. Não dá para explicar. Mas por que é um mistério para eles? Porque eles não creem que tudo isso aqui é obra do diabo. Eles acham que tudo isso é obra de Deus. E aí você tem um homem que a Bíblia diz que era justo e íntegro, e Deus fez tudo isso com ele. Qual a segurança que você vai ter? Você é o próximo, meu filho. Se esse cara sofreu tudo isso e foi Deus que fez, então não há segurança para nós. Porque Deus dá coisas boas e Deus dá coisas ruins também. Deus manda bênção, mas Deus manda praga também. Então você não sabe que dia é hoje. Hoje é o dia da bênção ou o dia da praga? Da praga, né? Então Deus vai mandar o que para mim hoje? Não há segurança. Esses crentes vivem no terreno ali que não é sólido. Eles não têm firmeza para crer em nada. Mas quando você entende que isso aqui é obra do diabo, aí não tem mais nesse mistério. Eles fazem a pergunta, né? Por que sofrem os bons? Já ouviram essa expressão? Essa pergunta é uma pergunta retórica. Para aqueles que acreditam no mistério do sofrimento, por que sofrem os bons? Tudo isso era o problema ali de Jó, né? Por que os justos sofrem? Preste atenção. Mesmo sendo justificado, sendo justo, nunca pense que não há nada na sua vida para ser tratada. Está me ouvindo? Sempre há algo em nós precisando ser corrigido. Deus então nos disciplina, amém? Mas Deus não disciplina você de maneira abusiva. Como você também não abusa dos seus filhos, entendeu? Então eu já ouvi irmãos me contando, não hoje em dia, mas muitos anos atrás, eu ouvi eles dizendo que apanhavam até com um fio elétrico. Teve um dia que me disse que o pai dele deitou ele no chão e pisou no pescoço dele. Veja, esses pais hoje, em dia, iriam parar onde? Ia para a cadeia, porque são pais abusivos. No entanto, mesmo assim, você entende que filhos precisam ser disciplinados para o bem deles. Mas você hoje, com o entendimento que você tem, você não faz isso mais. Você corrige explicando, falando, às vezes privando ele um pouco de privilégio, liberdade, para o bem dele. Mas você não vai assistir internet para o seu bem. Não é porque você não é um sádico, é porque é para o bem dele. Você não vai acessar esse site porque esse site não é apropriado. É assim que nós fazemos. Eu quero dizer para você, preste atenção. Jesus um dia falando, né? Ele disse, olha, se você que é mau sabe dar coisas boas para os seus filhos, muito mais o vosso Pai Celeste. Por isso, se você pedir para ele pão, ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir para ele peixe, ele não vai te dar uma cobra, porque ele é o seu pai. Mas tem muito crente acreditando que vai ganhar pedrada e vai ganhar cobra na vida dele. Quando a pedrada vier e a cobra vier, saiba que não foi o seu pai que fez. Jesus que disse. Não foi o seu pai que fez. Foi o seu pai que quer te livrar de tudo isso. E às vezes ele está permitindo que isso aconteça só para você descobrir que ele é bom. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas Jó não sabia. Então veja, o diabo usou os sabeus, usou pessoas, o diabo usou fogo, não sei como ele fez cair fogo, mas você pensa que é só Deus que faz cair fogo, né? O diabo fez cair também, né? Mas para piorar, no verso 18... verso 17. Falava este ainda que quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, mataram os seus servos, só eu escapei.
os caldeus, outro grupo que foi usado pelo diabo. Ninguém está achando que é o diabo, porque o diabo se esconde, mas é o diabo. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Depois no verso 18. Falava este ainda quando veio outro dizendo: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo na casa de teu irmão, do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento, um tornado, do lado do deserto, e deu dos quatro cantos da casa, e qual caiu sobre eles, e morreram todos. Só eu escapei para trazer-te a boa nova. Preste atenção, mais uma coisa que você às vezes tem a tendência de dizer que é Deus que fez. Deus sabe todas as coisas. Eu ouvi crentes falando isso durante uma inundação lá do Rio Grande do Sul, né? E dizendo, né, que é Deus que está disciplinando, corrigindo. Preste atenção, Deus não é autor daquilo. Assim como esse tornado aqui, essa ventania, não foi obra de Deus. Isso significa que o diabo tem algum poder para movimentar coisas na natureza contra nós. Mas nesses dias, saiba, Deus tem pensamentos bons a seu respeito, querido. Aconteceu tudo isso. Por que eu estou fazendo questão de ler? Porque a Bíblia fala que Deus disse a Satanás: pode tocar tudo que ele tem. Deus autorizou, permitiu. O diabo então vem tocar. A maneira como o diabo tocou em Jó é a mesma coisa que ele faz hoje. É a mesma forma como ele age hoje. Esses instrumentos continuam sendo usados pelo diabo. Tem ladrões, salteadores usados pelo diabo. Tem ataques aparentemente naturais. E tem até ataques que você nem sabe explicar como foi esse fogo que caiu do céu. Mas tudo isso era obra do diabo. Mas o diabo reconheceu. O diabo mesmo reconheceu que Jó era abençoado, porque Deus o guardava. Quer dizer para você hoje, meu querido, a proteção de Deus é uma promessa para você hoje. Mas ela não é automática, tá me entendendo? Você tem que aprender a dizer amém para a promessa de Deus. E eu quero declarar hoje que os anjos do Senhor estão ao seu redor para te livrar de todo o mal. Você, a sua casa, seus bens, seu carro, porque Deus é bom e Deus tem planejado coisas extraordinárias para a sua vida, mas é só para aqueles que creem. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ensinou a orar, né? Pai nosso que está no céu, tarará, tarará, tarará. O que mais que ele diz? E livra-nos do mal. Aí, meu querido, é tudo isso que o diabo faz. Então não é Deus que faz, é o diabo que faz. Mas aí Jó, né? Só concluído nessa parte, no verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, era sinal de luto, de tristeza, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Satanás tinha dito que tira tudo que ele tem e o Senhor vai ver como ele blasfema. Jó blasfemou? Jó fez o quê? Jó adorou a Deus. Mas aí Jó fala o quê? Verso 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o quê? Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que tem muitos irmãos que gostam desse versículo e confessam ele, né? Porque acreditam que esse versículo está descrevendo a verdade, mas não está. Você tem que aprender a ler a Bíblia entendendo o contexto. A história está sendo contada para você. Você sabe o que aconteceu no céu. Eu te pergunto, Jó sabia nesse momento? Não, ele não sabia. E qual que era a opinião dele? A opinião dele era o seguinte: Deus deu, Deus tirou. Então, bendito é o nome do Senhor. Isso só produz uma resignação, mas não é a verdade. Por que não é verdade? Porque quando você lê o livro todo, você vai ver que lá no final, Deus vai restituir para Jó tudo em o dobro de gado, o dobro de riqueza, o dobro de filhos. Deus deu tudo o dobro para ele. Só não deu o dobro à mulher, porque a mulher ficou junto com ele na tribulação. Você casou e é assim que a vida funciona. A mulher foi com ele do começo até o fim, mas no final ela também foi abençoada. Olha para cá. Então Deus nunca dá em dobro esposa, viu? É só essa mesma que você tem.
Olha para ela e fala: tô contente, tô satisfeito. Olha para cá. Qual é a verdade então? Vamos resumir o livro de Jó. Qual é a verdade do livro de Jó? Deus deu e o diabo e Deus restituiu em dobro. Essa é a verdade do livro. Não é o que Jó está dizendo, mas é o que o livro de Jó nos declara. Quem dá é Deus, quem tira é o diabo, mas Deus é o restituidor de tudo. E eu quero declarar na sua vida hoje, você que está aqui, você foi roubado pelo diabo, foi o diabo que te roubou, você ficou achando que foi Deus que tirou, foi o diabo que te roubou, mas eu estou aqui para dizer que o Deus restituidor quer restituir tudo aquilo que o inimigo roubou da sua vida, desde que você apenas creia que Ele é bom e quer operar um milagre na sua vida, aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a verdade do Evangelho, porque essa é a verdade, filho. Mas aí, me perdoe por demorar muito para começar a minha pregação. Aí apareceram os amigos de Jó. E eles vieram. São mencionados 4, dividido em 2 grupos, os 3 primeiros e um no final. Sobre os 3 primeiros, Deus não gostou do que eles disseram. Mas a respeito dos amigos de Jó, eu tenho que dizer para você que o que eles disseram não é mentira. Você não vai ler agora o discurso deles pensando que é mentira o que eles disseram. Não era mentira, era verdade, mas era uma verdade aplicada errado. O problema todo é aplicar certas verdades para a pessoa errada. Então tudo que está na palavra de Deus é verdade, mas tem verdade que não são mais para você hoje, tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo. Êxodo, capítulo 20. Deus fala o quê? Eu sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então é verdade que existe maldição hereditária? Sim ou não? É verdade. Mas eu posso chegar aqui hoje e aplicar isso para você? Não. Por quê? Porque Gálatas 3:13 diz que o Senhor Jesus se fez maldição no seu lugar, para você hoje ser abençoado com toda sorte de bênção. Então veja, você tem uma verdade do Velho Testamento que já não se aplica a você. Eu não falo nada das pessoas do mundo. Sobre elas eu não posso afirmar coisa alguma. Mas é tão bem possível que elas vivam debaixo de condenação hereditária. Mas depois que você aceitou, se converteu, a maldição que deveria vir dos seus antepassados não chega mais até você. Foi interrompida pelo Calvário que entrou na sua vida, na sua história. Aleluia! Então os amigos de Jó basicamente disseram o que para Jó? O mesmo que os pregadores da internet, muitos pregam hoje. Você está sofrendo porque tem algo errado na sua vida. Confesse o seu pecado que Deus resolve a sua vida. Qual que é o problema desse ensino? O livro de Jó não nos mostra isso. Não nos mostra, né, que quando há pecado aplicado para um justo, como é que você faz? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, nunca julgue ninguém baseado na tribulação que ele está passando no momento. Está entendendo? Espere o final do livro. Lá no final do livro, aí você pode dizer, lá no final do livro, Jó foi restituído 2 vezes mais. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas você sabe, o diabo é um acusador. Ele é um acusador. E eu te pergunto, tudo aquilo que aconteceu no capítulo 1 né, em que os sabeus vêm, os caldeus vêm, cai fogo do céu, vem um tornado, destrói e mata os filhos, e tudo isso foi obra do diabo. Quantos concordam comigo? Mas indireta. Mas e os amigos de Jó? Também foram usados pelo diabo. E essa é a maior sutileza. Você vê que o diabo não é mencionado mais depois. Depois que os amigos de Jó entram em cena, o diabo não é mencionado mais. Por quê? Por que ele não é mencionado? Porque ele está escondido atrás
dos amigos de Jó. O diabo é um acusador. Quando você peca, ele te acusa do seu pecado. Quando não há pecado, ele te acusa que você não é bom o suficiente. Você não é um marido bom o suficiente, você não é um filho bom o suficiente, você não é um servo bom o suficiente. Você está sempre em falta e sempre fica com a sensação de que eu estou em falta, de que eu não consigo cumprir. E isso é ação do diabo. Mas tem uma acusação pior que o diabo faz, que é quando você tem uma luta. A acusação que é feita para uma pessoa passando por luta, ela é a que é a mais cruel. Ela está sofrendo e você aumenta o sofrimento dela. E você diz, deve ter algo errado. E aí passou a falar, onde é que está o erro, meu Deus do céu? Deve ter algo errado mesmo. Então um pastor muito querido meu, passou por uma tribulação grande, foi curado. Aleluia. Mas a tribulação dele durou quase um ano. Como Jó. A tribulação de Jó foi mais ou menos 9 meses, como diz os mestres da palavra, ok? Então, a tribulação, assim, mas leia a história inteira. E esse pastor amigo meu ainda não entendia a mensagem. E ele estava passando ali por uma doença e nenhum médico descobriu o que ele tinha. Ele só foi enfraquecendo, perdendo peso, e o organismo dele não absorvia proteínas nem nada, e ele ficou pensando assim, ficou pesando assim menos 60 quilos, um homem mais alto que eu. Então ele estava assim um zumbi. Eu fui visitá-lo e eu não sou amigo de Jó, vou logo te dizendo. E eu cheguei dizendo, amado, eu tenho boas notícias para você. Deus quer operar um milagre na sua vida. Aí ele respondeu, eu não sei mais o que eu faço, pastor. Eu falei, o que você anda fazendo? Ele disse, primeiro, resolvi confessar todos os meus pecados. Quando não tinha mais pecados nenhum para confessar, eu fiquei pensando, eu vou pedir perdão até por ter pisado nas formiguinhas. Literalmente ele me disse isso. Porque ele falou, só pode ser um pecado muito feio que eu cometi, mas eu não lembro, pastor. Aí depois ele falou, mas pode ser que foi meu pai, meus avós, meus bisavós que fizeram algo muito ruim e eu agora estou sofrendo maldição. Eu falei, a vida não é fácil para ninguém, filho. Como é que você vai fazer sobre isso? Então ele vivia o tempo inteiro debaixo de condenação. Porque as pessoas iam lá para dizer para ele que ele tinha pecado. Mas ele nem se lembrava de nada. Mas eu disse para ele, eu falei, olha filho, Deus é bom. Ele faz da nossa vida sem merecermos. Porque se for merecimento não é graça. Mas Ele quer manifestar graça na sua vida. E eu estava com mais 2 pastores, eu falei para ele, eu vou orar por você e Deus vai te levantar, você não vai morrer agora, tá entendendo? Passou 15 dias, ele foi no médico e o médico falou para ele, você já tinha feito uma cirurgia assim, né? E ele falou, já. Então o médico falou, vamos desfazer essa cirurgia, vamos ver o que acontece. 15 dias depois, ele foi submetido a essa cirurgia de desfazer o que tinha feito e ele simplesmente sarou instantaneamente. Porque ouviu a palavra do favor imerecido, da graça de Deus. Mas enquanto ele estava ouvindo os amigos de Jó, só vem dor, sofrimento, desespero e raiva. Qual foi a reação de Jó com a pregação dos amigos dele? Raiva. Você vê o resultado diferente do que o pregador espera, né? Eu espero pregar para você e eu espero que você receba com avidez. Mas quando você, em vez de pregar o evangelho da graça, você se torna um amigo de Jó, as pessoas te ouvem e saem pior do que entraram. Vão para casa pior do que chegaram. Mas não aqui. Aqui o seu coração é confortado pela verdade do evangelho. Amém? Jó então tinha 3 amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Tem que saber de cor, pastor? Não precisa. Mas você sabe, crentes antigos deveriam saber tudo já. Então, se você é um crente antigo, nunca leu a Bíblia, faça o propósito de ler, entendeu? Leia. Você é o povo do livro. Comece com o Novo Testamento. Depois leia o velho, entendeu? O novo está escondido no velho. E o velho é revelado plenamente no novo. Elifaz. Cada um deles pregou com uma ênfase. Bom, vamos ver então. O primeiro deles é Elifaz. Elifaz prega
baseado na experiência. Vamos ler? Olha o que ele diz, Jó capítulo 4, verso 7. Lembra-te, ele está falando com Jó. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, segundo a experiência me mostra, pelo que eu tenho observado, e muitos acham que essa é a verdadeira sabedoria, né? Os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, colhem. Entendeu? É muito bom isso, né? Você está passando por uma luta, você é uma mãe, uma mulher que quer ser mãe e acabou de perder o filho, né, num aborto espontâneo. Qual palavra que você acha que o Espírito Santo quer falar com você, para você? Olha, filho, tudo que você planta, você colhe. Isso significa que esse aborto é uma colheita de algo que você plantou. Arranca o que você plantou, que a colheita cessa na sua vida. Parece sábio, né? Mas Deus não achou. Parece bíblico, entendeu? E na verdade, muitas pessoas pegam essa verdade do Velho Testamento, entendeu? Que você plantou o vento, vai colher tempestade, tormentas. E muitos pegam essa verdade do Velho Testamento e querem aplicar no Novo. Mas no Novo Testamento não funciona mais assim. Todas as colheitas que você deveria receber, inclusive o inferno, que é uma colheita, é o salário do pecado, Jesus colheu no seu lugar. Ele colheu a nossa colheita, para que nós hoje possamos colher a colheita que é dele. Ele semeou e nós colhemos. Mas pastor, como é que é isso? Quer dizer que eu plantei o pecado e agora vou colher a bênção? Exatamente, porque no meio da história uma cruz foi colocada na sua vida, querido. Ele tornou-se o seu representante. Pastor, então não existe mais essa semeadura de colheita no Novo Testamento? Existe. É mencionado 2 vezes, em Gálatas capítulo 6 e 1 Coríntios capítulo 9. Mas sempre associado com bênçãos, principalmente financeira. Lá em Gálatas 6, fala para abençoar aqueles que ensinam para você a palavra. Quantos creem que isso é de Deus? Então lembra de mim. Amém? E aí Paulo diz, o que você plantar, você vai colher. Qual que é o negócio do plantio, da semeadura e colheita? É que você nunca colhe proporcional ao que você planta. Você sempre colhe de maneira abundante. Você planta uma semente de milho hoje, né, e você vai colher 2, 3 espigas com 600 grãos depois. Então a colheita ela é sempre muito grande. Entendeu? Então Deus manteve para você o plantio. Hoje só de coisas boas. Mas e as coisas ruins? Você foi perdoado. E se eu vier a pecar? Você está perdoado. Se está perdoado, Deus pode requerer de você? Não. O que Cristo pagou, ele pagou com justiça. Deus não perdoou você de maneira leviana, batendo a mão nos seus ombros, dizendo, vai lá, vamos tentar de novo. Não. A sua dívida foi paga. O juiz que deveria receber alguém, recebeu no seu lugar, o juiz. Então, está me ouvindo? Então, a ira de Deus está satisfeita. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo, porque você está vestido e revestido dele. Você crê nisso? Mas pastor, então, se não tem mais semeadura e colheita, quer dizer que não tem mais consequências para o que eu faço? Tem, claro que tem. Por quê? Consequências para o que você faz é algo que vale para todo homem, diz a Bíblia. Mas consequências é diferente de maldição. Então, por exemplo, você roubou. Qual que é a consequência possível e até provável do seu ato? Vai ser preso. Isso é a consequência. Um crente que resolve fazer isso, ele pode sofrer a consequência? Sim ou não? Sim. Mas isso não é a maldição? Não. No Velho Testamento era o seguinte, Davi cometeu um pecado. E Deus falou o que para ele? Nunca mais a espada vai apartar da sua casa. Ele cometeu um pecado,
Mas agora ele e os descendentes dele iam sofrer com a espada. Olha que coisa, isso é maldição. Então no Velho Testamento era assim, você roubou, o resultado é ser preso. Não, o resultado é que os seus filhos se tornarão ladrões e os filhos dos filhos vão mendigar o pão. Isso é consequência natural? Não, isso é espiritual. Maldição. Eu te pergunto, há maldição sobre a sua vida hoje? Então isso significa que eu, pastor, estou te autorizando a sair por aí fazendo coisas absurdas? Claro que não, querido. Claro que não. Você é filho. Filhos querem fazer a vontade de Deus. Então, não seja um ele faz da vida. Alguém que prega baseado na experiência. Não é verdade? É muito comum você ouvir irmãos pregando sobre experiência. Qual que é o problema da experiência? O problema de pregar ou de andar de acordo com a experiência é que tem dia que você faz um negócio e dá certo. No outro dia você faz a mesma coisa e dá errado. E aí você fica sem entender. Por quê? Porque a sua vida é baseada na sua experiência. Experiência às vezes nos enganam. Outra coisa, às vezes funciona para você, mas você resolve ensinar para o vizinho. E o vizinho fala, não funciona para ele. Por quê? Porque a sua experiência nem sempre é a verdade, filho. Você nunca sabe quando ela é verdade. Mas é muito comum, né? Eu me lembro várias vezes, né, de participar de pregações, de ouvir pregações e principalmente para casais. É muito comum. O pastor resolve contar a própria experiência. Não, lá na minha casa, quem cuida das finanças é a mulher. Muito legal. Mas é verdade isso? E ele diz, deu certo demais. E ele fez um monte de argumento para dizer por que o homem não deveria cuidar das finanças da sua casa. Eu até concordo com que a mulher é mais inteligente mesmo. Mas isso foi bom para ele. Com qual direito ele deve chegar agora e na frente e dizer que todo lar deve ser como o dele? O dele, por acaso, é perfeito? Na minha casa, quem cuida das finanças sou eu. Aí a minha esposa tá ali, né? Tô feliz com isso, não tá, né, pastor? Eu cuido das finanças. Porque eu não quero que ela fique ali preocupada, eu quero que ela fique vivendo uma vida em paz, sabendo que eu cuido dela. Amém? Aí você fala pro seu marido, tá vendo? Olha aí, faz igual o seu pastor. Mas você pode até fazer como eu. Mas às vezes na sua casa, sua mulher é muito mais talentosa, tem um curso superior nessa área. Se for inteligente, você vai deixar na mão dela. Pastor, então o que eu devo falar? Não fala nada, meu amigo. Você não tem nada a ver com a vida do outro casal. Deixa os dois viverem em paz. Você tem pastor que fica arrumando tormenta para a vida dos outros. Entendeu? Você está muito bem na sua casa, cuidando das finanças, chega o pregador e fala, não, a mulher que faz, a sua mulher, você faz, tá vendo, seu herege? Aí você vê, não trouxe paz, você trouxe espada, entendeu? Mas baseado em quê? A Bíblia fala que em algum lugar, isso, meu querido, a Bíblia fala em algum lugar que quem é que deve cuidar das finanças da casa? Não fala. Só fala o seguinte, mulher, submeta ao seu marido. Homem, ame a sua esposa. Mas sempre como Cristo te amou primeiro. Isso está escrito. Ensino o que está escrito. Então eu não venho aqui contar para você minha experiência. E na hora em que eu falo a minha experiência, quem anda comigo há muitos anos sabe disso. O que eu falo logo em seguida? É a minha opinião, você pode apagar ao ouvir. Esquece o que eu falei, é só minha opinião. Mas como diz o apóstolo Paulo, eu também acho que tem o Espírito Santo, posso dar opinião. Mas que fique claro para todos que é uma opinião. Mas muitos pregam a experiência como se fosse a verdade. Mas não é. Por isso é fácil sair condenando as pessoas. Ele condenou Jó. Segundo pregador, chamado Bildade. Ele já pregava com outra abordagem. A abordagem dele é a tradição. Ele era um tradicionalista. Vamos ler? Capítulo 8, verso 8. Diz assim, pois eu te peço, pergunta agora gerações passadas, porque quem é tradicionalista gosta de saber o que tem sido no decorrer dos anos. Vamos ver a experiência das gerações, o que eles nos legaram, as gerações passadas. Atenta para a experiência dos seus pais, Jó.
porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Veja, isso é verdade ou não é? É verdade, sim ou não? Preste atenção, o que eles ensinaram não quer dizer que está errado, mas aplicaram errado. Porventura, não te ensinaram os pais? Então aprenda com a experiência, com a tradição. Não haverão de falar-te e do próprio entendimento não profetizarão essas palavras? Ele vai resumir o sermão dele dizendo o quê? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou a vista do junco sem água? O papiro é o livro, é o papel. O lodo é o símbolo do pecado, do lamaçal. O que ele está dizendo para Jó? Pode acaso a sua vida, que é como um livro, ela vem do nada? Não, ela veio do lodo. O que ele está dizendo? Assume o seu pecado, Jó. Você deve ter feito algo muito, muito, muito errado. Ninguém sofre tanto assim, por acaso. Ninguém sofre. E é verdade. Você tem dificuldade de acreditar que alguém possa sofrer tanto. Porque imagina se isso acontecesse hoje, comigo. Não vai acontecer. É só uma suposição. Amém? Num dia eu perco minha casa, meu carro. Num dia eu perco os meus filhos. Num dia eu perco a minha igreja e fico com uma doença terrível. A doença de Jó era purulenta, era com feridas cheias de pus, um mau cheiro chegava longe. Ele raspava e as pústulas com cacos de cerâmica. E aí você me vê nessa condição, eu nem posso ficar junto com outras pessoas, me colocam num leprosário. Seja franco, o que você diria? O que você diria? Gente, a gente nunca sabe o que tem por trás. Pregava tão bem, mas olha aí, uma hora o lodo aparece. Veja, nós temos dificuldade de ministrar a palavra de graça. Nossa tendência é sempre de condena. Visse o junco sem água. Ou seja, o seu pecado é que produziu isso. A sua tribulação, por acaso, vem sem o pecado? É isso que ele está perguntando. É isso que as pessoas pregam. É isso que vocês às vezes têm ouvido. Para de ouvir essas coisas. Para o seu bem, querido. Pastor, você está me proibindo? Não. É só um conselho pastoral. Você é livre. Você pode ouvir quem você quiser. Mas não use da sua liberdade para ouvir o que não presta. Use a sua liberdade para ouvir o que edifica, o que te abençoa, querido. Então não saia assistindo todo vídeo que mandaram para você. Não saia assimilando tudo que as pessoas falam. Procure ter o critério crivo. Eu vou ouvir somente daqueles que testemunham da verdade do Novo Testamento. Se você fizer isso, Deus vai abençoar você. Quantos dizem amém? Então, esse Bildade, ele pregava a partir da tradição. Muitos acreditam que pelo fato de algo ter sido feito de uma certa maneira por anos, tem que ser feito sempre. Não é nada disso. Pastor, por quê? Por quê que eu não ouço tanta gente pregando o que você prega? Pode não ter muitos hoje, mas acredito, vai aumentar cada vez mais. Vai aumentar cada vez mais. Porque eles estão entendendo. Muitos estão entendendo. Hoje mesmo, tem um irmão, eu acho que ele e a esposa vieram de São Paulo para conhecer aqui a nossa igreja, e ele me escreveu uma mensagem dizendo: pastor, você me salvou de 30 anos que eu vivi sem enxergar a verdade do evangelho. 30 anos, pastor, dentro da igreja, ouvindo pregações todo domingo, e de repente os olhos se abriram. Essa pessoa nunca mais vai ser a mesma. E sabe o que mais? Ele vai começar a pregar também. É inevitável. Você vai testemunhar daquilo que você tem visto com os olhos do seu coração. Amém? Terceiro, para finalizar o nosso tempo nessa manhã, né? Oh, Deus, é tão bom estar aqui com os irmãos, mas eu tenho que ser... Zofar é o terceiro. Zofar é o pior deles. Zofar, ele é legalista.
prega de acordo com a lei. Olha o que diz, capítulo 11, verso 13. Se dispuseres o coração, estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Veja, isso aqui é verdade? Sim ou não? Mas é verdade aonde? No Velho Testamento. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir segundo tudo que está escrito nesse livro da lei, então o Senhor vai prosperar o seu caminho, você vai ser abençoado. E é isso que o Zofar está dizendo. É verdade? É, mas não se aplica a você mais. É uma verdade antiga, existe uma verdade atual. A verdade atual é essa: o Senhor Jesus na cruz comprou as bênçãos para você. E hoje você não recebe mais por causa da sua obediência. Você recebe por causa da obediência de Cristo. Você não recebe mais por causa da sua justiça e boas obras. Você recebe por causa da justiça de Cristo que foi dada a você. Aleluia! Mudou tudo, filho. Então é outra dispensação. Mudou completamente. Mas como Zofar está cheio de pregadores assim, para te dizer isso hoje na internet, todo o tempo também. Olha, você pecou, cuidado, cuidado. A maldição vai te pegar. Uma hora o seu pecado te acha. Então é verdade? Era verdade. A verdade hoje é outra, meu irmão. Muito interessante, lá em João capítulo 5, Jesus está vindo ali com seus discípulos no caminho, e ele encontra um cego de nascença. E os discípulos perguntam para Jesus. Quem se lembra? O que eles perguntaram? Qual foi a pergunta? Essa é a pergunta dos crentes o tempo inteiro. Quem pecou? Foi ele que pecou? Agora ele era cego de nascença. Mas eles perguntaram, foi ele que pecou? Porque os rabinos acreditavam que já na barriga o menino já dava um chute na mãe, era pecado. Vai nascer cego. Chutou sua mãe, vai nascer. É isso que eles queriam. Quem pecou? Foi eles ou foi seus pais que pecaram? Não é hoje não é assim mesmo, hoje a mesma coisa? Deve ter sido seu pai, sua mãe, seu bisavô que pecou. Por isso que nasceu desse jeito, que está vivendo tudo isso. Agora, se Jesus entrou nessa discussão deles, não. O que o Senhor fala para eles? Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas isso está acontecendo para que nele hoje se manifeste as obras de Deus. Então eu vou ousar dizer para você que hoje, querido, quando você se deparar com um problema, pare de fazer inquérito, anamnese. Irmão, me conta, tem algo errado na sua vida, tem brecha. Me fala, irmão, tem algo com você? Foi seu pai, foi sua mãe, o que está acontecendo? Para com isso. O que Jesus está dizendo? É o seguinte, quando se deparar com o problema, creia, ele está na sua frente, porque o Filho de Deus quer desfazer as obras do diabo. Quando se deparar com o problema, resolva. Está doente? Cura o enfermo. Está possesso? Liberta o oprimido. Está passando por necessidade? Estende as mãos para ele. Ajude e depois ora por ele. Mas não condene. Não fique querendo descobrir quem é culpado. Todo legalista e o tempo inteiro quer descobrir quem é o culpado. Eu tenho muita dó de famílias onde o marido ou a mulher são legalistas, porque está sempre querendo descobrir quem é o culpado. Quem que é o culpado? Esse menino saiu mal na prova. Quem é o culpado? Normalmente, o culpado é a mãe. Mas quando a mãe é que é legalista, quem que é o culpado? A escola. Meu querido, foi o professor incompetente que não ensinou. Não meu filho que não aprendeu. É o professor que não ensinou. Fácil demais condenar, não é? Mas os outros alunos aprenderam, só ele que não, mas a culpa é de alguém. Então sempre querendo procurar o culpado. Deveria resolver o problema. Porque alguém também poderia dizer que a culpa é do menino também. Esse menino é quem é irresponsável. Mas vai adiantar alguma coisa? Descobrir o culpado? Não! Só produz condenação. Resolva o problema. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Numa outra ocasião, Jesus disse algo muito interessante. Lá em Lucas 13, verso 4. Projeta, por favor. Lucas 13, verso 4. E disse assim:
Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados, mais pecadores que todos os habitantes de Jerusalém? O que ele diz? Não eram. Eu digo para vocês que se vocês também não mudarem a sua mente em relação a mim, todos igualmente perecereis. Preste atenção. Os fariseus diziam o seguinte: os fariseus eram todos seguidores dos amigos de Jó. Se está sofrendo, a culpa é sua, você pecou. Que Deus é justo. Deus é justo. E eles se gabavam diante das pessoas porque eles eram os mais ricos, eles eram os mais prósperos. Então eles diziam: porque eu sou o mais fiel. É o mesmo ensino da chamada teologia da prosperidade hoje. Se você fosse fiel, você era próspero. Se você não está prosperando, porque você está roubando de Deus. E aí você encontra um irmão que o carro... Muito engraçado, uma vez aconteceu isso aqui. Nessa época eu podia estacionar o carro aqui na avenida. O irmão estacionou o carro, veio uma tempestade durante o culto, e quando ele chegou lá, uma árvore caiu em cima do carro dele. Só do dele. Mais ninguém. E aí ele voltou e falou para mim: tem algo errado com essa igreja. Eu falei: com certeza. Se você procurar, você vai achar. Brincadeira, eu não falei isso não. Eu falei: o que é, irmão? Ele falou: porque eu entrego o meu dízimo todo mês. Eu não vi a proteção de Deus na minha vida. Então, o problema não está em mim. É que eu estou depositando no lugar errado. Alguém tem que ser culpado. E quase sempre é o pastor, entende? Entende? Quase sempre é o pastor. E é uma coisa muito séria isso, né? Eu disse para ele, eu falei: filho, em vez de você ficar querendo achar o culpado, seja eu ou seja você, por que a gente não ora para Deus te dar um outro carro? E eu orei com ele. Ele voltou na semana seguinte dizendo que tinha se descoberto ali que a prefeitura paga quando isso acontece. Eu nem sabia disso, que a prefeitura que tem que cuidar das árvores. Ele entrou com processo e a prefeitura deu dinheiro e ele comprou outro carro melhor do que ele tinha. Se eu fosse Deus, não dava. Por quê? Porque o que ele fez é pecado para a morte. Ele veio me acusar. Mas como só o Senhor é Deus, aleluia, né? Deus é bom. Ele me deixa aqui frustrá-lo e abençoa o outro. Aleluia! Porque Deus é bom. Deus é bom. Você sabe? O que acontece, né? É que todo ensino legalista, ele vai produzir nas pessoas ali esse tipo de comportamento. Então tenha muito cuidado. Não pegue verdade do Velho Testamento e tente aplicá-las hoje para os crentes. Porque esse tipo de pregação só produz justiça própria. Eu tenho meu dízimo. Eu dei meu dízimo. Eu fiz a minha parte, né? Por que agora Deus não fez a dele? Então isso é justiça própria. Deus não te deve nada, me ouvindo? E eu acabei não te contando a pergunta, né? Por que sofre os bons? A pergunta verdadeira é: por que não sofre mais? Porque a Bíblia fala que não tem nenhum bom. Mas você acha que fulano é muito bom? Fulano é maravilhoso. Pode até ser aos olhos dos homens, mas o Deus que vê todas as coisas sabe. Nenhum de nós poderia chegar diante dele confiado em nossa própria bondade. Então não tem essa história porque sofre os bons. Tá me ouvindo? Na verdade, as pessoas invertem a pergunta, né? Por que os pecadores prosperam? Essa é uma coisa que deveria inquietar muitos, né? Por que o pecador prospera? Porque teu mundo está cheio de pecador, ficando cada vez mais rico. Não é verdade? É verdade ou não é? Não é o diabo que está dando para eles. O diabo não dá dinheiro para ninguém não, filho. Toda boa dádiva vem de Deus. Eu sei que você fica indignado de Deus dar para o seu chefe que não vale nada e não dá para você. Por quê? Porque você acha bom. Você se acha bom. Olha para cá. Tudo isso que aconteceu com Jó aconteceu para que ele veja a justiça própria. Jó se achava muito bom. Não tenho tempo mais de ler com você, mas lá no capítulo 29, se não me engano, versículo 13, projeta por gentileza. Jó diz o seguinte: a bênção que estava a perecer
era liberada para eu liberar sobre ele. Eu fazia o coração da viúva ficar cheio de alegria, né? Eu me cobria de justiça e essa me servia de vestes, como um manto turbante que era na minha iniquidade. Eu que me fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo, dos necessitados eu era pai, e até da causa do desconhecido eu examinava. Eu fiz aliança com os meus olhos, eu não vou colocá-lo sobre uma donzela. Jó era sensacional. E assim que ele se apresenta. Eu disse para você que o diabo encontrou a brecha. Qual foi a brecha? Justiça própria. Olha para cá. Que Deus tem interessado em disciplinar na sua vida nem é o pecado. Vou explicar. O pecado é muito ruim. Deus corrige. Mas tem algo que Deus detesta mais do que o pecado. Chama-se justiça própria. Gente que se acha bom. Gente que se acha bom. Vocês são muito pecadores, eu não. Um dia hoje ele é irmão, mas antes ele não era. Ele vinha sempre buscar a esposa. Um dia a esposa me apresentou, desceu do carro e falou: eu tenho uma coisa que eu queria te falar há muito tempo. Eu falei: ai meu Deus, quando alguém quer te falar uma coisa há muito tempo, você fica preocupado, né? Porque ele remoeu aquilo. E ele falou: vocês devem pecar muito. Eu falei: por que você disse isso? Vocês oram demais, minha mulher vem todos os dias orar, e eu digo para ela que tanto pecado é isso que vocês têm. Ele falou, eu não preciso de orar. Eu falei: aleluia, você acertou na música, a gente ora muito por causa disso mesmo. Precisamos muito da misericórdia de Deus. Hoje ele se converteu, ele já está por aí rindo, né, me ouvindo, né, entende? Mas ele se achava bom. E quem ora muito, quem vai muito na igreja, no culto, é porque é muito pecador. Então esses é que merecem sofrer até o dia que ele passa por uma tribulação. Aí ele não consegue entender. Aí vira um mistério do sofrimento. Aí vira um enigma. Algo que ninguém consegue decifrar. Por que que os bons sofrem como eu? Mas se você humilhar-se diante do Senhor, preste atenção, crendo, a maior humilhação que você pode fazer diante de Deus é crer na obra de Cristo. Crer que você é justiça de Deus em Cristo. Preste atenção. Eu não vou falar do quarto amigo. O quarto amigo de Jó chamava-se Eliú. Eliú significa ele é Deus. Eliú é o único que diferente, porque ele é colocado à parte. Ele não é contado entre os três. Eliú é um tipo de Cristo. E o que Eliú diz para Jó é uma palavra que hoje você desfruta também. Está lá no capítulo 33, verso 23. Diz assim: havendo, porém, um anjo intercessor dos milhares para declarar ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Quer dizer para você o seguinte, filho: veio luta na sua vida? Existe um anjo intercessor. O nome dele é Jesus de Nazaré. Está intercedendo por você. Eliú falou: quem dera você tivesse, Jó. Jó não tinha, mas você tem. E esse intercessor volta, versículo 23. E esse intercessor, ele declara ao homem a retidão de Deus, que é boa a respeito de Deus. Está me ouvindo? Nós estamos aqui hoje para contar para as pessoas que Deus é bom. O diabo, desde o Éden, diz para o homem que Deus não é bom. Deus está te privando dessa árvore. Deus está te privando de sabedoria, de conhecimento. Ele quer que fique só com ele. Se eu fosse você, comia. Até hoje as pessoas pensam que Deus é mau. Está privando ela de alguma coisa. Tem medo de Deus. Medo de depender de Deus. De precisar de milagre. Por quê? Porque não consegue crer na bondade de Deus. A sua mente foi saturada da mensagem da mentirosa. Mas Deus é bom. Esse intercessor te conta. E no verso seguinte, diz para Jó: olha, quando isso acontecer, você vai saber, o Senhor vai dizer: eu já te redimi da cova, eu já te redimi da morte, porque eu encontrei resgate. Seu resgate já foi pago na cruz do Calvário. Você era um escravo vendido à escravidão, mas o seu resgate, a sua forria já foi paga pelo sangue do Senhor Jesus. Para encerrar, Jó, capítulo 42. Agora eu vou encerrar mesmo. Vamos ler o verso 7 em diante.
Diz assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita. Quem foi o primeiro amigo de Jó a falar? Elifaz. O Senhor disse a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos. Quem eram os outros dois amigos? Bildade e Zofar. A minha ira se acendeu contra você e seus dois amigos, porque não dissestes de mim, a meu respeito, o que é reto. Por que veio a ira de Deus? Vocês me representaram mal. Vocês passaram a imagem que não é verdade. Vocês disseram a meu respeito coisas falsas. Vê que coisa séria. Avança. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Meu servo Jó vai orar por vocês, porque dele eu vou aceitar a intercessão, para que eu não vos trate segundo o que, meus irmãos? Loucura. Agora eu te contei o que os amigos de Jó pregaram. Seja honesto, tem gente que prega isso até hoje? Sim ou não? Sim. O que eu quero é te poupar disso, querido. Receba a verdade do Evangelho na sua vida. Rejeita todo merecimento. Lembra que a verdade do livro de Jó é essa. Deus deu, o diabo tirou. Mas depois Deus restituiu em dobro. É o mesmo que vai acontecer na sua vida nesses dias. Fique em pé onde você está. Você foi abençoado. Você pode glorificar a Deus por isso. Erga suas mãos para o céu nesta hora. Pai, eu oro hoje por todos aqueles que foram roubados, defraudados pelo diabo. Foram roubados às vezes financeiramente, às vezes foram roubados porque roubaram o próprio casamento. Outros tiveram a sua reputação destruída, foram roubados. Mas o Senhor é o restituidor. O Senhor deu e o diabo operou. Mas agora o Senhor se manifesta para destruir as obras do diabo. Por isso eu oro ao Senhor hoje. Restitui em dobro tudo aquilo que foi tomado, tudo aquilo que foi levado. Sejam os teus filhos hoje supridos e abençoados. Pai, que cada um deles saia daqui hoje cheio do consolo do céu, descanso divino, descanso do Evangelho, porque está tudo pronto, está tudo feito, nada depende mais de nós mesmos, a não ser crer. Pai, libera fé e ousadia. Pai, oro por aqueles que estão no meio da tribulação, estão agora mesmo passando por ela. Ó Deus, que o coração de cada um entenda que ele é amado e que o Senhor tem pensamentos bons e que isso que ele está passando não venha de ti, mas o Senhor quer manifestar cura, suprimento, prosperidade, livramento na vida dele hoje. Pai, eu oro hoje que seja assim na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu quero liberar bênção sobre a sua vida agora. Que nessa semana você experimente do orvalho do céu, que traz refrigério para a sua alma. O Senhor mesmo vai à sua frente para pelejar as suas batalhas. O inimigo vai se levantar contra você por um caminho, mas por 7 vai fugir de você. Ainda que você tropece e venha cair, o Senhor te diz: eu te levantarei. O justo tropeça 7 vezes, 7 vezes se levanta, porque o Senhor vai ser a sua força. O Senhor vai enviar os seus anjos que vão cercar a sua casa, que vão cercar a sua família, como um exército de fogo. E o maligno não vai poder tocar em você. Se você crê nisso, diga amém. Dê um abraço quem está perto de você e declare sobre a vida dele uma semana abençoada. Amém?